hoje eu trouxe uma seleção com 15 jogos que muita gente deixou passar na época. E já se prepara aí, porque essa lista está recheada de verdadeiras joias escondidas do Mega Drive. Lançado em 1992 pela Game Arts, mesma desenvolvedora de séries como Lunar, Alysia Dragoon é um dos jogos de ação mais impressionantes do Mega Drive. Você controla Alysia, uma guerreira com poderes elétricos que busca derrotar um terrível imperador que ameaça o mundo. O diferencial está na mecânica de combate. Em vez de armas convencionais, Alysia dispara raios elétricos que atingem vários inimigos ao mesmo tempo. Além disso, ela conta com criaturas mágicas que lutam ao seu lado. Os gráficos são extremamente detalhados para a época. Com cenários ricos em animações e chefes enormes, a trilha sonora também é considerada uma das melhores do console. Lançado em 1993, Ranger X é citado por colecionadores como um dos jogos mais avançados tecnicamente do Mega Drive. Você controla um soldado equipado com uma armadura futurista e uma motocicleta robótica que pode ser utilizada durante as missões. A jogabilidade mistura tiro, estratégia e mobilidade de uma forma muito diferente dos run and guns tradicionais. O sistema de energia exige gerenciamento constante dos recursos, adicionando profundidade ao combate. O visual impressiona pelos efeitos gráficos, tamanho dos sprites e sensação de velocidade. Desenvolvido pela Wolf Team em 1991, El Viento mistura ação, plataforma e elementos sobrenaturais. A protagonista é Annette, uma jovem com poderes mágicos que precisa impedir a invocação de entidades malignas na Nova York dos anos 20. O jogo se destaca pelo ritmo acelerado, fases variadas e uso constante de magia. Os gráficos apresentam uma atmosfera única, misturando terror, fantasia e aventura. É um daqueles títulos que mostram como o Mega Drive conseguia criar experiências bem diferentes dos concorrentes. Baseado no famoso desenho animado da Disney, Gárgulas chegou ao Mega Drive em 1995. Você controla Goliath, em uma aventura repleta de combates e plataformas. O jogo surpreendeu muita gente, porque não foi apenas um produto licenciado qualquer. A equipe realmente se esforçou para criar uma experiência de alta qualidade. As animações dos personagens são excelentes e reproduzem fielmente o desenho. A jogabilidade lembra clássicos como Castlevania, mas com mecânicas próprias de escala e voo. Twinkle Tail é um shooter com visão superior lançado exclusivamente no Japão em 1992. Você controla uma aprendiz de feiticeira que precisa salvar seu reino utilizando magias cada vez mais poderosas. Um destaque está na variedade de feitiços e no excelente level design desse jogo. Os gráficos possuem cores vibrantes e muitos efeitos visuais para a época. Hoje, ele é considerado um dos melhores jogos exclusivos japoneses do Mega Drive. Lançado em 1994, Flink chama a atenção imediatamente pelos gráficos. Os cenários possuem um nível de detalhe impressionante, quase parecendo um desenho animado em movimento. Você controla um jovem mago que precisa derrotar forças malignas usando itens mágicos e feitiços. A mecânica de combinar ingredientes para criar objetos torna a jogabilidade bastante criativa. Foi um dos últimos grandes jogos de plataforma do Mega Drive. Eternal Champions foi a tentativa da SEGA de criar um rival para Street Fighter e Mortal Kombat. Lançado em 1993, o jogo reúne guerreiros de diferentes épocas da história, que lutam por uma segunda chance na vida. Cada personagem possui uma origem única e muito bem desenvolvida. O sistema de combate era bastante técnico e exigia prática para dominar. Além disso, o jogo apresentava finalizações especiais, extremamente criativas e cenários cheios de interação.
Landstalker é considerado por muitos um dos melhores RPGs de ação do Mega Drive. Lançado em 1992, você joga com Nigel, um caçador de tesouros em busca de uma lendária fortuna. Seu maior diferencial é a perspectiva isométrica, algo raro nos consoles da época. O jogo mistura exploração, quebra-cabeças, plataformas e combate. Os gráficos são belíssimos e o mundo é cheio de personalidade. Muitos consideram Landstalker um precursor de vários RPGs de ação modernos. Conhecido também como Wings of War em algumas regiões, GNU foi lançado em 1991. Você controla um guerreiro alado que enfrenta criaturas demoníacas em um mundo de fantasia sombria. É um shoot'em up extremamente desafiador. Os inimigos gigantes e chefes assustadores mostram o potencial gráfico do Mega Drive. A atmosfera única e a dificuldade elevada transformaram o jogo em um clássico cult. Subterrânea é um dos jogos mais originais da plataforma. Lançado em 1993, ele coloca o jogador no controle de uma nave presa em um planeta hostil. O diferencial está na física do game. A nave possui inércia, exigindo controle preciso dos movimentos. Isso torna o aprendizado difícil, mas extremamente recompensador. Os gráficos usam uma paleta de cores impressionante e criam ambientes alienígenas muito convincentes. Technocop chegou ao Mega Drive em 1990, trazendo uma proposta bastante diferente. Parte do jogo funciona como um shooter em primeira pessoa, dentro de um veículo policial futurista. Depois, a ação continua em fases de plataforma. Essa mistura de gêneros era extremamente ousada para a época. Embora não seja perfeito, é um daqueles jogos que vale a pena conhecer pela criatividade. Lançado em 1991, Midnight Resistance é um run and gun inspirado em filmes de ação dos anos 80. Você enfrenta um exército tecnológico para resgatar sua família. A jogabilidade lembra Contra, mas adiciona um sistema de compra de armas entre as fases. Isso permite personalizar o seu arsenal de acordo com seu estilo de jogo. Os chefes gigantes e as explosões constantes tornam a experiência muito divertida. Decap Attack é facilmente um dos jogos mais estranhos e divertidos do Mega Drive. Lançado em 1991, você controla Chuck the Hat, um personagem que literalmente lança sua própria cabeça contra os inimigos. O humor peculiar e o visual macabro criam uma identidade única. A jogabilidade de plataforma é sólida e cheia de segredos. Foi um dos mascotes mais inusitados da era dos 16 bits. Mazin Saga combina beat'em up com lutas em estilo arcade. Lançado em 1993 e baseado no mangá Mazinger Z, coloca o jogador contra criaturas monstruosas e gigantes. Os combates contra chefes funcionam quase como um jogo de luta. Os sprites são enormes e muito bem detalhados. É um dos jogos visualmente mais impressionantes do Mega Drive. Devil Master foi lançado em 1991 e apresenta uma mecânica bastante inovadora. O personagem utiliza anéis mágicos que concedem diferentes habilidades. Dependendo da combinação escolhida, você ganhava novos poderes ofensivos e defensivos. Isso adiciona variedade e estratégia ao progresso do jogo. Os gráficos possuem uma excelente direção artística inspirada em fantasia medieval. E encerrando a lista, temos Crusader of Senti, lançado em 1994. Muitos o chamam de Zelda do Mega Drive, mas ele possui uma identidade própria. Você controla um jovem herói capaz de conversar com os animais e utilizar suas habilidades especiais durante a aventura. O enredo é surpreendentemente profundo, abordando temas como preconceito, convivência e amadurecimento. A jogabilidade é refinada, os gráficos são coloridos e a trilha sonora é excelente. Sem dúvida, uma das maiores joias escondidas do console. Quantos desses jogos você já conhecia? Tem algum outro jogo pouco conhecido do Mega Drive que merecia aparecer em uma próxima lista? Conta pra gente aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe com aquele amigo fã de Mega Drive.
e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre os clássicos que marcaram gerações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!